Então vamos para a mídia. A mídia tem algumas características funcionais. Primeiro, a mídia tem narrativa. A mídia tem metanarrativa e a mídia tem pós-narrativa. A narrativa é o que acontece no texto, literalmente. Se você for ver assim, a narrativa é literalmente o que acontece no texto. É literalmente a relação textual. O personagem X fez Y quando a gente faz alguma coisa. Isso é uma narrativa. É quando personagens e tem relações de roteiro e plot. Isso você tem essa relação. E aqui, a metanarrativa é como você analisa uma obra a partir dela mesma. Fora da obra. De fora da obra, você analisa uma obra a partir dela mesma. O que aquilo quer dizer? Como aquilo quer dizer? E pós-narrativa é o que a narrativa implica, as suas consequências e as suas fundamentações sociais. Na narrativa, quando você está fazendo um personagem, você tem que pensar em coisas como quem eu sou e por que eu sou. Você também tem questões como quando eu mudo e por que eu mudo. O personagem, quando ele está em uma narrativa, ele tem que passar por um arco. O personagem quem ele é, por que ele é da forma que ele é, quando ele vai mudar e por que ele vai mudar. Dificilmente um personagem que passa por uma narrativa se começa da mesma forma e termina da mesma forma. E aí que entra o tolkienismo, tá? Porque personagens tokens não têm uma narrativa. Eles não são personagens. Para uma coisa ser um personagem, para alguém ser um personagem em uma narrativa, tem que ter algum tipo de transformação, seja positiva, seja negativa, seja neutra, seja a pessoa descobrindo uma coisa ou aceitando a si mesmo, seja qualquer relação que você coloque em uma narrativa, há uma mudança, porque senão ele não é um personagem. Um personagem Tolkien não muda. Ele tá lá só para demonstrar, só para apresentar, só para existir. Ele só é. Ele não está lá, um personagem Tolkien não está lá para ter um arco. O personagem não é nada. Ele é uma coisa abstrata, ele é gay. Aquele personagem é uma mulher, aquele personagem é uma pessoa trans, aquele personagem é negro. Ele não é nada. Isso, essas características não são características humanas. Tipo, não são características humanas reais, elas são só um aspecto. Porque quando você está construindo um aspecto do personagem, você tem que construir mais, além, a quem. Existem. E eu não estou nem falando para falar de profundidade do personagem. Qualquer personagem, do mais simples ao mais complexo, do mais limpo ao mais profundo. Todos esses personagens passam por um arco. Do personagem mais clichê ao mais único, todos esses personagens têm um arco. E personagens Tolkien não têm um arco. E aí você tem o roteiro e plot. O que acontece? Por que acontece? E consequências. Você tem o roteiro e o plot, e aqui você tem essas características na narrativa, nos personagens, roteiro, plot, narrativa. Quando você vem para cá, você tem o que acontece, por que acontece e consequências. E aqui é a relação diferente também do Tolkien. Um personagem tolkienístico, ele que é um Tolkien, que é apenas uma fichinha para apresentar, ele é, mas não é. Ele existe, mas não tem arco, e por causa disso, ele está sujeito ao plot e ao roteiro. Porque personagens são figuras ativas. Um personagem é uma figura ativa. Ela é uma figura real.
ela tem relação. Por mais que o mundo seja inexorável, inatingível ou fadado ao fracasso, o personagem é uma figura ativa no roteiro. O personagem vai atrás das coisas. Enquanto Tolkien, ele existe para as coisas. Ele é uma figura, ele é um objeto. E é esta a relação de objetificação. O Tolkien é um objeto. Ele é apenas um objeto de uso. E aqui a gente entra. Por que o Tolkien é um objeto? Porque ele não tem ação. Ele é uma figura narrativa. E ele funciona apenas como um exemplo. Eu fiz na narrativa, mas vamos para a metanarrativa. Na metanarrativa, a gente tem uma característica. A metanarrativa tem como a história diz sobre si mesma. E isso aqui é importante, tá? A metanarrativa é... A metanarrativa é uma questão de... O que a história diz sobre si mesma? Você tem a narrativa, mas a narrativa diz uma coisa que geralmente tem uma metanarrativa distinta. Porque a narrativa é o que a história fala. E a metanarrativa é o que a história diz sobre si mesma em uma análise de fora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que seu personagem seja o cara que você tente pintar o seu... Todo mundo fale que seu personagem seja o cara mais legal do mundo, o seu personagem seja foda. Todo mundo na narrativa fala, o seu personagem é um herói, é foda, mas ele só faz merda. Ele ataca pessoas, ele é um babaca em todas as situações e tudo isso. Vamos supor que isso aconteça. A metanarrativa daquele personagem diz uma coisa totalmente diferente sobre o personagem do que você quer dizer na narrativa. Como, por exemplo, vamos supor que você criou uma facção, e aquela facção é para ser uma facção foda. E você fala, não, todo mundo ama essa facção, mas aquela facção comete crimes de guerra. A metanarrativa daquela facção diz algo diferente. E no quesito de tokenismo, a metanarrativa do que você faz com as pessoas queer na sua narrativa diz uma coisa sobre a sua narrativa diferente. Como, por exemplo, vamos supor assim que você faça os seus personagens gays descobrirem que não são gays. Isso é uma metanarrativa homofóbica. Isso é uma metanarrativa de assimilacionismo. O metanarrativa, ela cria uma narrativa sobre a história. Se o seu personagem é cruel durante a história, se o seu personagem tem uma narrativa cruel que o constitui, que o formula, se o seu personagem faz isso, então a metanarrativa do personagem a metanarrativa do personagem a metanarrativa se torna diferente do que você colocou. Porque na metanarrativa determina a observação interna. E é claro, você tem a pós-narrativa. O que isso implica? E aí que o negócio fica curioso. A implicação da narrativa e da metanarrativa gera uma relação de o que quer dizer. O que isso quer dizer socialmente. A pós-narrativa é o que a sociedade percebe sobre você, sobre o seu texto. E o que isso quer dizer. Porque agora eu tenho que falar uma coisa. Arte é importante. E é uma coisa muito importante que eu vou falar agora, que é arte é importante. A realidade é determinada em certo nível por como nós produzimos e fazemos arte, por como nós criamos, por como nós observamos e por como nós somos. A arte é importante, a arte é real.
A arte é tão real quanto qualquer ideologia, quanto qualquer movimento político. A arte tem um poder real de mudar o mundo, de mudar as mentes e de mudar a si mesma. A arte é uma questão realística de que o mundo funciona daquela forma porque o mundo influencia a arte, é claro, mas a arte influencia o mundo. A arte tem um valor real. E quando eu falo que a arte tem um valor real, não é como qualquer coisa, não. A arte literalmente muda a realidade em nível ideológico, em nível material. Ao ponto de que você pode observar como uma sociedade funciona pela arte que ela produz.